Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. E essa aula vai ser uma aula muito importante, né? Fazia tempo que a gente não tinha aula, né? A gente só tinha aplicações práticas, né? E essa aula é muito importante porque ela vai estruturar todo o pensamento científico, né? Todo o método científico que a gente usa até hoje. E não tem como fazer isso sem apresentar de novo, né? Sem apresentar agora. Apresentar não, né? A gente já mencionou bastante vezes ele, né? Mas agora a gente vai nos aprofundar. A gente nos é ótimo. Nós vamos nos aprofundar bem no método científico, que é justamente o discurso sobre método, o livro do Descartes. Então a gente vai ver como que ele estruturou isso, o porquê que ele estruturou, em que contexto ele estruturou. Vai ser uma aula bem bacana, um pouco teórica, mas bem bacana. Então, sem mais delongas, vamos lá, porque vai ser muito interessante essa aula. Solta a vinheta! Então, como eu disse, nós não temos como começar essa aula sem um pouco de teoria. Então, ó, a gente já vai aqui abrir na página que ele começa a estruturar o método científico. E olha só que interessante como ele começa a brincadeira, né? Ó. E como o excesso de leis dá desculpas muitas vezes ao vício, de forma que um Estado é muito melhor regido quando possuindo apenas muito poucas, elas são rigorosamente observadas, acreditei por isso que, em vez dos inúmeros preceitos de que a lógica se compõe, ser-me-iam suficientes os 4 seguintes, logo que tomasse a firme e constante resolução de não deixar de observá-los nenhuma vez. Então, o que ele está dizendo? Ó? Um Estado funciona melhor com poucas leis, desde que elas sejam seguidas fielmente. E se você parar para pensar, existe aqui uma crítica ao sistema feudal. Por quê? Ó, esse cara nasceu quase no século XVII. E esse livro aqui é de 1637. Então, ele está falando do mundo feudal, de uma Europa feudal, né? As grandes navegações já aconteceram, o mercado tá, né, não é livre mercado porque isso aí nunca existiu, mas ele tá assim polvorosa, muitas colônias, muitos, né, expandindo tudo. A pirataria nem começou direito ainda, né? Então nós estamos num mundo onde os reis mandam. E esse cara tá criticando justamente isso. Ó, de forma que um Estado é muito melhor regido quando, possuindo algumas leis apenas, elas sejam fielmente seguidas. E aí ele vai pegar isso e transportar para a ciência. Ó, como é que a gente tem que pensar? Se a gente pensar em poucas leis, mas seguindo elas fielmente, a gente chega mais longe do que um monte de lei e ninguém segue nada, né? Porque dão uma margem ao vício, né? É muito legal, né? Ao vício. As pessoas ficam, né? Tem muita brecha. É isso que ele quer dizer. Tem muita brecha, um monte de lei. Uma não cruza com a outra, aquela zona. E aí ele vai estruturar esse método dele. E aí, qual é o primeiro passo que ele sugere? O primeiro consistia em jamais aceitar como verdadeira coisa alguma que eu não conhecesse a evidência como tal. Ah, eu tô olhando o céu e eu vejo o sol se mexer. Isso é verdade? Olha, mas pode não ser. Mas não tô vendo? Tá vendo. Mas e daí que você tá vendo? Duvide disso mesmo, duvide do próprio olhar. Ué, você olha para o sol, né, com as devidas precauções, e você percebe que ele é uma bola pequena. E a gente sabe que não é. Então duvide. Então, o primeiro verbo do nosso método é justamente esse, ó. Duvidar. Esse é o primeiro passo do nosso método. Duvide. Nosso não, né? O Descartes. Duvide. Do quê? De tudo. Ah, mas meu pai falou, duvide do seu pai. Ah, mas eu ouvi falar, duvide dos seus ouvidos. Duvide. Essa é a ideia, duvide. Primeiro passo, duvide. O segundo consistia em dividir cada dificuldade a ser examinada em tantas partes quanto possível e necessário para resolvê-las. Ah, que interessante, né? Na engenharia isso aqui é muito comum. Pega um problema grandão, divide em vários probleminhas e vai resolvendo um por um. E vê o que acontece no final. Então, esse aqui ele já diz, aqui ele não deixa a dúvida evidente, né? Pelo menos não o verbo. Mas esse segundo é obviamente que é o dividir, que está até aqui. Então, ó, o segundo passo é dividir.
Vou até pôr aqui, ó. Duvidar, né? Divida. Devia ter escrito aqui no imperativo, duvide. Isso aqui dá pra ficar bonito assim? Não, deixa. Então, divida. O terceiro passo é pôr ordem nos meus pensamentos, começando pelos assuntos mais simples e mais fáceis de serem conhecidos, para atingir paulatinamente, gradativamente, o conhecimento dos mais complexos. E supondo ainda uma ordem entre os que não se precedem normalmente uns aos outros. Bom, o que eu posso dizer sobre esse terceiro passo? Não, pôr ordem em meus pensamentos. Né? Organizar os meus pensamentos. Os mais complexos depois, os mais simples antes. Então, qual é a ordem, né, desse passo? É organizar. Organizar. Duvide, divida, organize. Temos aqui em 3 passos já. Só falta um. Opa, a caneta tá mexendo. Será que ela mexeu mesmo ou só foi... Não, deixa eu falar. E agora o último, como o próprio Descartes escreve, né? O último. Fazer para cada caso... O último, fazer para cada caso enumerações tão exatas e revisões tão gerais que estivesse certo de não ter esquecido de nada. Né, Se você parar para pensar, a gente poderia quebrar esse passo em 2. Mas enumerar é quase como automático ao revisar. Né? Desculpa, revisar? Organizar. Revisar é o próximo passo. Então você organiza, você está implicitamente organizando. Né? Você está, enumerando. Né? Quando você organiza, você enumera. Então, a máxima dessa frase é a revisão. Então vamos revisar. Então a gente duvida, a gente divide, a gente organiza e a gente revisa. Exemplo. Surgiu uma notícia de que uma pessoa que fazia parte dos testes da vacina não sei o que, morreu. Para tudo, revisa o que aconteceu. Quanto tempo vai demorar? Tempo que precisa demorar. O mais rápido possível, é sempre o mais rápido possível. Né? Os cientistas não estão de má vontade, tem coisa que demora. Né? Que nem o lockdown resolve, não resolve. Parece que resolve, né? Porque os números baixam, a circulação diminui e os números baixam. Resolve, não tem o que dizer. Agora, é conveniente? Não. É confortável? Não, vai fazer o quê? É assim que funciona. Então, duvide, divida, organize e revise são os 4 passos que nenhum método científico, nenhum teste científico pode abrir mão. Acontece alguma coisa esquisita, revisa todo o processo. Revisa duvidando. Duvida, né? Duvide dividindo. Organize dividindo, divida organizando. Então você fica sempre uma coisa assim, né? Isso vai pra cá, esse vai pra cá, esse vai pra cá, aí esse volta, né? Esse volta, aí esse para. Será que essa organização é boa? Não sei. Vamos dividir mais? Vamos. Vamos revisar de novo? Vamos. E fica nessa dança que parece uma coisa louca, mas que vai criando alguma coisa, né? Vai fazendo surgir alguma coisa, né? E o mais interessante é o que ele vai falar aqui, para a gente terminar de ler o método mesmo. Né? Porque de onde veio aqui, depois a gente vai fazer algumas curiosidades que são muito legais. São 2 curiosidades importantes, né? Opa, mexi na folha aqui. Agora vamos ver, essas longas cadeias, lembra? Tem um monte de flechinha que eu coloquei, né? De novo. Né? Essas longas, aqui vai pra cá, rararara. Essas longas cadeias de razões simples e fáceis, das quais usam os geômetras, olha que interessante, geômetras. Né? Ele pega a ideia do Estado e fala, os geômetras fazem uma coisa muito mais interessante. Eles vão passo a passo, né, encontrando erros, encontrando acertos, né, mantendo os acertos, solucionando os erros, se eles existirem. Então é muito interessante. Das quais usam os geômetras servir-se para atingir as suas mais difíceis demonstrações. Deu-me motivo a imaginar que todas as coisas que podem ser submetidas ao conhecimento dos homens, olha que legal, seguem-se do mesmo modo, e que desde que se possa evitar ter como verdadeira alguma que não o seja,
e desde que se consiga conservar sempre a ordem necessária para fazer a dedução uma das outras, não existirão tão distantes que não sejam alcançadas, nem tão escondidas que não sejam descobertas. Olha só que interessante. Por quê? Passo a passo, seguindo fielmente essas quatro determinações: duvidar, dividir, organizar e revisar. Né? Então os geômetras fazem isso, os matemáticos fazem isso. Se a gente quer encontrar uma verdade, ela não está em outro lugar que não na matemática, ou pelo menos o mais próximo de. É só ali que está. Não está no senso comum, que a gente vai ver agora por que ele cria isso aqui também. Né? E, para completar, e tendo em consideração que entre todos aqueles que antes de mim buscaram a verdade nas ciências, somente os matemáticos conseguiram encontrar algumas demonstrações. Olha só que legal. Um monte de coisas que é reis, navegadores, descobridores, escritores, Ó, os matemáticos chegaram mais longe. Por quê? Porque eles seguem uma certa lógica, são fiéis a uma certa lógica, né? Hoje está quebrando isso aí, né? Porque cada um quer o seu cientista. Se o cientista falar A, eu gosto do A, então ele está certo. Mas é sintoma da nossa sociedade. Quero dizer, certas razões claras e evidentes, eu não duvidei de que isso podia se explicar pelas coisas mesmas que foram examinadas por eles. Embora delas não esperasse qualquer utilidade, senão a de que acostumaria o meu espírito a se nutrir de verdades e não se dar por contente com falsas razões. Ó, então foi estudando a matemática, os geômetras, que eu entendi que aquele é o método correto. E é interessante que o nosso querido Aristóteles, por exemplo, que fez que teve tanta importância nas nossas últimas aplicações, ele está fazendo de forma subjetiva e inconsciente isso aqui. Pô, por que num dia tal eu vejo um poço numa cidade, né? Eu vejo o fundo do poço numa cidade e na outra eu vejo sombra? De onde veio? Por que isso? O que eu faço agora depois disso? Vou dividir. Dividir o quê? O problema. Bom, então eu vou lá, meço o tamanho, contrato alguém para fazer a medição, para contar os passos da distância de uma cidade para outra, vejo se é verdade mesmo, busco referências se aquela descrição é verdade, aquela descrição é verdade, organizo o meu pensamento e fico revisando ele constantemente para ver se eu estou falando uma besteira. E o legal é o seguinte: por que ele tá vendo? Aqui tá a página 18, já teve coisa antes. Mas olha só que bacana o jeito que ele começa o livro. Isso é muito importante. Essa frase para mim é sensacional. O bom senso é a coisa melhor dividida no mundo, pois cada um se julga tão bem dotado dele que ainda os mais difíceis de serem satisfeitos em outras coisas não costumam querer mais do que tem. Essa frase, você não sabe se ele está fazendo uma brincadeira ou se ele está falando sério, se ele não está sendo irônico. Porque assim, ó, bom senso é ótimo, todo mundo tem o seu, resolve muitas coisas, mas não todas. Então, às vezes, quando eu vou decidir se eu vou entrar em guerra com uma outra sociedade, se eu vou soltar um navio no mar, fazer uma nova arma, né? Porque nessa época aqui está começando isso, eu não posso me basear no bom senso. E uma coisa interessante, né, do destaque dentro do destaque: não é suficiente ter o espírito bom, o essencial é bem aplicá-lo. Ah, eu tenho liberdade. Tá, mas o que é a liberdade? Como é que você exerce essa liberdade? Ah, não, sabe o que quer, não sei o que. Palavra vazia. Ah, verdade, vou buscar a verdade. Mas o que é a verdade? Ah, não sei. Ah, então está a palavra vazia. Não adianta ter o espírito bom, você tem que aplicar ele, né? Não adianta saber que vai dar certo, você tem que mostrar que vai dar certo e fazer dar certo. É isso que ele está falando. E lembre-se, né? Ele está criticando o quê? Todo o sistema feudal. A partir dali, o homem pode criticar os reis. 100 anos para frente, mais 150 anos para frente, você tem a Revolução Francesa. Que mano é rei, o homem vai mandar nas coisas. Mas o problema é qual homem, né? Que aí é o burguês. Mas, enfim, é outras coisas, né? Outros assuntos. Mas, para caminharmos para o fim, a famosa frase penso, logo existo. Né? E olha só como ele introduz essa frase. Né? Ó, mas, logo depois, observe, logo depois do quê? Né? De aplicar tudo isso que eu falei. Duvidar, organizar, revisar. Logo depois observei que enquanto eu desejava considerar assim tudo como sendo falso,
era obrigatório que eu, ao pensar, fosse alguma coisa. Então percebi que a verdade penso logo existo era tão sólida e tão exata que sequer as mais extravagantes suposições dos céticos conseguiriam abalar. Quem são os céticos? São aqueles que realmente duvidam. Eles duvidam. Só que aí eles duvidam até da dúvida. E o Descartes fala assim, não, eu duvidei tanto que eu percebi que da dúvida eu não posso ter dúvidas. Eu não posso duvidar de que estou duvidando. Então eu existo. É que o penso pode ser considerado como penso. Opa! Mas ele também é assim, ó, duvido logo existo, duvido logo sou. Cogito ergo sum no latim, né, ó. Vamos escrever aqui para latim. Vamos gastar um pouco latim, né, ó. É assim, ó. Cogito ergo sum. Cogito. Duvido. Logo sou, logo existo. Né? Alguma coisa me permite duvidar. Quem? Deus. Razões que provam a existência de Deus, ó. Razões que provam a existência de Deus e da alma humana ou fundamentos da metafísica. Como é que se funda essa metafísica? A dúvida. Né? Muito interessante. E ele está quebrando o quê? O senso comum, né? O bom senso, aquela coisa... O senso comum também, né? O bom senso, aquela coisa toda. Está quebrando tudo isso. Está marcando, ó, daqui para frente é o homem. É a dúvida que gera conhecimento. E não o conhecimento que pode gerar dúvidas. É o contrário. Né? E é legal que aqui, antes de finalizar, ó... Aí tem esse Paulo Werneck, que eu não sei quem é, mas ele falou um negócio legal. Como, porém, fundar a ciência na dúvida? A resposta é de Nietzsche. Não é a dúvida que nos enlouquece, mas é a certeza. Isso tem tudo a ver com a psicanálise. Né? O duvidoso, o cara que duvida é um neurótico obsessivo. Descartes pode ser bem um neurótico obsessivo, duvide de tudo, só que não pode duvidar da dúvida. Então alguma coisa fundou ele, algum significante manteve ele coeso. Agora, quando você tem certeza de muita coisa, aí sim que você está começando a ficar louco. Né? Aí sim que é perigoso, quando a pessoa tem muitas certezas. Ou pelo menos é mais perigoso do que aquela pessoa que tem muitas dúvidas. E agora, só para a gente finalizar, porque eu já estou tomando bronca aqui da Lucy, qual é o nosso método científico? Ora, D-O-R. O método DOR. O método DOR. Né? D-D-O-R. Duvide, divida, organize e revise. E esse último ponto merece exclamação. É isso, senhores. Obrigado. Um bom fim de semana, boa semana, sei lá o quê. Até a próxima aula e desculpe pelo tempo.